Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista para este vídeo até o final. Uma história arrepiante se desenrolou em uma tranquila área suburbana. Houve ameaças, avisos, comportamentos estranhos e momentos de tensão ansiosa. O crime foi tão brutal e calculado que chocou até mesmo os investigadores mais experientes. O caso era tão complexo que chegou a um beco sem saída várias vezes. As terríveis consequências dessa tragédia deixarão marcas indeléveis. O casamento é uma união que traz consequências profundas não apenas para o casal, mas também para suas famílias e comunidades. Quando as pessoas se casam, o que começa como uma jornada promissora pode facilmente se transformar em um cenário trágico digno das manchetes policiais. Na fatídica manhã de 27 de novembro de 2017, o escritório do xerife do condado de Coffee, no Alabama, recebeu um relato profundamente perturbador. Uma testemunha havia se apresentado com informações sobre o que parecia ser um suicídio. A polícia foi enviada para uma residência pertencente a uma igreja local, uma casa que por muito tempo havia sido usada pela comunidade, mas que agora estava sendo alugada por membros da congregação. Morava lá Sarah Starr, uma mãe recentemente divorciada de 4 filhos pequenos. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Sarah Starr nasceu em 1979 na pequena e humilde cidade de Colby, Kansas. Desde muito jovem, Sarah demonstrava uma afinidade natural para compreender as pessoas, especialmente as crianças. Sua habilidade de se conectar com elas a levou a seguir uma carreira na educação, especificamente ensinando literatura e redação em uma escola primária local. Após concluir sua graduação na Universidade do Kansas, Sarah iniciou sua carreira como professora. Sua paixão pela literatura era evidente para seus alunos, e aqueles que interagiam com ela percebiam rapidamente sua empatia e natureza gentil. As pessoas que a conheciam a descreviam não apenas como uma professora atenciosa, mas também como alguém cujo comportamento calmo trazia o melhor das pessoas, fosse na sala de aula ou em ambientes mais pessoais. Sua vida parecia encaminhada para a realização. Mas, como veremos, as circunstâncias podem mudar dramaticamente. Sarah se casou com Jason em fevereiro de 2001, quando ela tinha 22 anos, e Jason 28. Na época, Sarah havia acabado de concluir seus estudos e obtido seu diploma em educação. Jason, um veterano militar, havia retornado recentemente à vida civil e tentava encontrar seu espaço no mercado de trabalho. O namoro foi breve. Sarah, encantada com a força e o carisma de Jason, acreditava ter encontrado um parceiro para a vida toda. Jason, por sua vez, já havia passado por um casamento fracassado, do qual tinha um filho. Apesar do passado dele, Sarah estava determinada a fazer o casamento dar certo, confiante de que o amor poderia superar quaisquer desafios que enfrentassem. Durante alguns anos, as coisas pareceram relativamente estáveis. Jason conseguiu emprego e Sarah o apoiava emocionalmente, focada em construir um lar e uma família. Contudo, com o tempo, começaram a surgir rachaduras na relação, que só se aprofundariam com a chegada dos filhos. 4 anos após o casamento, Sarah e Jason receberam gêmeos. Enquanto Sarah ficou radiante, a reação de Jason foi mais contida. Ele teve dificuldades em lidar com as responsabilidades da paternidade e, à medida que as pressões financeiras aumentavam, sua paciência diminuía. 5 anos depois, nasceu outro par de gêmeos, acrescentando ainda mais tensão a um lar já em dificuldades. Para Sarah, no entanto, tornar-se mãe de 4 filhos era a realização de um sonho de vida. Ela adorava seus filhos e se dedicava integralmente à maternidade. Jason, por outro lado, tornava-se cada vez mais distante e irritado. O casamento estava em deterioração, mas Sarah, sempre otimista, tentava manter tudo unido pelo bem dos filhos. Eles se mudaram para o condado de Coffee, no Alabama, na esperança de que uma mudança de cenário pudesse melhorar sua situação. Jason começou um novo emprego e até tentou abrir seu próprio negócio, enquanto Sarah assumia o papel de dona de casa em tempo integral, cuidando da casa e dos 4 filhos pequenos. Apesar de amar sua família, Sarah sentia o peso das responsabilidades.
As demandas de criar 4 filhos, manter a casa e ainda tentar conciliar um trabalho de meio período a deixavam física e emocionalmente exausta. O novo negócio de Jason não estava indo tão bem quanto esperavam, e suas mudanças de humor se tornaram mais voláteis. Publicamente, ele era depreciativo e muitas vezes cruel, humilhando Sarah diante de outras pessoas. Em privado, os abusos emocionais se agravavam. Os amigos de Sarah começaram a notar o quanto isso a afetava, embora ela tentasse minimizar suas dificuldades, insistindo que as coisas iriam melhorar. Mas estava cada vez mais claro que o casamento não era o que aparentava ser. Com o tempo, Sarah encontrou conforto na igreja batista local, tornando-se rapidamente uma parte essencial da congregação. Sua bondade, sociabilidade e senso de humor contagiante a tornaram uma membro querida da comunidade. Ela também tinha hobbies como jardinagem e fotografia, que lhe proporcionavam momentos de paz em meio às turbulências de sua vida pessoal. Em 2016, Sarah lecionava para a 4ª série em uma escola primária local, onde seus colegas falavam muito bem dela. Eles a descreviam como animada e alegre, uma presença positiva na escola. Apesar de sua alegria aparente, a vida em casa continuava sendo uma fonte constante de estresse e tristeza. Jason frequentemente criticava Sarah pelo caos que naturalmente vinha de criar 4 crianças pequenas. O barulho, a bagunça e as demandas da paternidade pareciam desgastá-lo, especialmente após o nascimento do segundo par de gêmeos. A família havia crescido, mas em vez de enxergar os filhos como bênçãos, Jason passou a ressentir-se deles, vendo-os como um peso pesado em vez de uma extensão do amor do casal. Essa mudança de atitude piorou ainda mais o ambiente tóxico em casa. Sarah percebeu que o relacionamento não era mais sustentável, mas como muitas pessoas presas em casamentos prejudiciais, sentia que não havia saída. Financeiramente, ela havia sido dependente de Jason por anos, e com 4 filhos para sustentar, a ideia de sair parecia assustadora. No entanto, assim que conseguiu sua posição como professora, Sarah vislumbrou uma esperança de independência financeira. A força para deixar Jason cresceu dentro dela, e ela começou a imaginar uma vida sem os abusos emocionais constantes. Mesmo sabendo que o caminho à frente seria difícil, dividir os bens, compartilhar a guarda dos filhos e desfazer os laços financeiros, Sarah sentiu que havia chegado a hora de escapar. Ela se mudou da casa que dividia com Jason, alugando uma pequena residência cedida pela igreja, e pediu o divórcio. O que se seguiu foi uma batalha judicial exaustiva de 2 anos, que abalou sua saúde mental e emocional. Durante o processo de divórcio, Jason foi implacável em suas críticas a Sarah. Segundo ele, ela vivia constantemente estressada, e uma de suas principais queixas era o suposto gasto frívolo. Ele acusava Sarah de ser consumista, gastando o dinheiro que ele ganhava com tanto esforço em itens desnecessários. De fato, Sarah enfrentou dificuldades financeiras após se separar de Jason, mas isso ocorreu principalmente porque foi deixada para sustentar os filhos com recursos mínimos. Felizmente, a comunidade da igreja se uniu para apoiá-la nesses tempos difíceis, oferecendo suporte emocional e financeiro. Apesar de tudo, Sarah continuava sendo uma mãe amorosa e atenciosa. Sua dedicação aos filhos nunca vacilou, e ela conseguiu equilibrar suas responsabilidades parentais com o trabalho como professora. Ainda assim, o peso da vida recaía fortemente sobre Sarah. Sua saúde mental estava se deteriorando, e ela se sentia cada vez mais ansiosa. Frequentemente discutia com Jason durante seus encontros, sofria de insônia e apresentava sinais de depressão leve. Mesmo em um estado tão frágil, ela se recusava a ir a buscar ajuda profissional, preferindo depender de antidepressivos em vez de se abrir com um terapeuta. Sua decisão de evitar a terapia refletia seu medo profundo de vulnerabilidade, talvez um efeito duradouro dos abusos emocionais que havia suportado durante o casamento. Quando finalmente chegou a hora de sair da casa que compartilhava com Jason, Sarah contou com a ajuda de seus amigos próximos, Dana e Lawrence. Eles perceberam que ela estava incomumente nervosa durante todo o processo. Sarah parecia agitada, correndo para empacotar suas coisas, frequentemente esquecendo objetos e tendo que voltar a casa várias vezes. Ficava claro para Dana e Lawrence que algo a deixava profundamente inquieta.
A parte mais alarmante do dia era o medo constante de Sarah de que Jason aparecesse de surpresa. Ela expressava um terror genuíno de vê-lo novamente, como se esperasse algum tipo de confronto. Como acabou acontecendo, Jason realmente apareceu. Embora não na casa da qual estavam se mudando, mas sim no novo lar de Sarah. Quando ele surgiu, Sarah correu para dentro, visivelmente abalada com sua presença. Lawrence, agindo como uma barreira protetora, encontrou Jason na porta e pediu que ele fosse embora. Para alívio de todos, Jason obedeceu, embora tenha demorado um pouco antes de finalmente partir. Lá dentro, Sarah tremia, à beira de um colapso. Ela confidenciou a Dana e Lawrence que tinha certeza de que Jason tinha vindo para machucá-la. As ameaças anteriores de que a feriria caso ela o deixasse ecoavam em sua mente. E esse medo a consumia desde a separação. Mesmo depois que Jason foi embora, Sarah permaneceu em alerta, com as mãos trêmulas e a voz instável. Foram necessárias horas até que ela conseguisse se acalmar. Esse encontro perturbador ocorreu logo no início da separação, mas o medo que provocou em Sarah perdurou por anos. Finalmente, após 2 anos agonizantes, o divórcio foi concluído. De acordo com os termos do acordo, a custódia das crianças foi dividida entre Sarah e Jason, ficando cada um responsável por 2 dos gêmeos. Jason também foi obrigado a pagar a Sarah $3.500 por mês em pensão alimentícia e manutenção conjugal. Esse valor, embora vital para que Sarah conseguisse cuidar dos filhos, afetava significativamente as finanças de Jason, já que representava mais da metade de sua renda mensal. Apesar disso, Sarah não obteve nenhum direito sobre os negócios ou outros bens de Jason. Ela continuou morando na modesta casa cedida pela igreja, enquanto Jason se mudou para uma residência próxima, passando a viver com sua mãe idosa. Estar tão perto de Jason só aumentava a ansiedade constante de Sarah. Mesmo com o divórcio finalizado, ela nunca se sentiu completamente livre dele. Sua presença, tanto física quanto emocional, continuava pairando sobre sua vida. Cada interação que tinham, fosse sobre as crianças, questões financeiras ou arranjos logísticos, reacendia o medo e a tensão que haviam marcado o casamento. Para Sarah, o divórcio havia encerrado os laços legais entre eles, mas as feridas emocionais permaneciam abertas. Apesar da decisão judicial, a sombra da raiva e do controle de Jason continuava a escurecer sua nova vida, deixando-a se perguntar se algum dia estaria realmente livre dele. Na manhã de 27 de novembro de 2017, algo trágico e inesperado aconteceu, mudando a vida de muitas pessoas. Sarah Starr, uma professora querida e mãe dedicada de 4 filhos, deveria voltar ao trabalho após o feriado de Ação de Graças. Seus colegas, acostumados à sua pontualidade e responsabilidade, ficaram cada vez mais preocupados quando ela não apareceu em sua sala de aula. Tentativas de contatá-la por telefone não tiveram resposta, e sua ausência foi recebida com crescente ansiedade. Era completamente fora de caráter para Sarah desaparecer sem avisar ninguém, especialmente em relação às suas responsabilidades na escola. Com o passar dos minutos, a inquietação da equipe aumentava, e um de seus colegas, temendo que algo terrível tivesse acontecido, decidiu verificar pessoalmente como ela estava. Seus piores medos se confirmaram. Por volta das 8:30 da manhã, Sarah foi encontrada caída em uma poça de sangue na entrada de sua casa. A cena era horrível e gelou o sangue de quem a presenciou. Os serviços de emergência foram imediatamente chamados ao local, mas estava claro que os ferimentos eram catastróficos. A princípio, alguns pensaram que Sarah poderia ter tirado a própria vida, talvez sobrecarregada pelas pressões de ser mãe solteira e pelo trauma do recente divórcio. No entanto, até mesmo um breve exame feito pelas autoridades indicou o contrário. Estava claro que não se tratava de suicídio. Sarah havia sido brutalmente atacada. A perícia revelou que Sarah havia saído de casa por volta das 6:30 da manhã, presumivelmente a caminho do trabalho. Mas antes mesmo de chegar ao carro, ela foi alvejada. O agressor utilizou uma espingarda, disparando quase a queima-roupa. Um tiro atingiu seu peito, enquanto o outro devastador acertou sua cabeça. O ataque foi cruel,
a sangue frio e claramente premeditado. Apesar da gravidade do crime, havia poucas pistas imediatas. O cenário rural da casa de Sarah significava que os vizinhos, embora tenham ouvido disparos, não deram muita importância. Nessas áreas, não era incomum ouvir tiros, já que as pessoas frequentemente usavam armas para caçar ou afugentar animais selvagens. Como resultado, os tiros que mataram Sarah foram ignorados como parte da rotina sonora rural. Não havia impressões digitais, marcas de pneus ou testemunhas que tivessem visto o assassino. A única pista de que os investigadores dispunham era o recente e amargo divórcio de Sarah com seu ex-marido, Jason Starr. Dadas as circunstâncias, Jason rapidamente se tornou o principal suspeito. O casamento de Jason e Sarah havia sido conturbado, com anos de abuso emocional culminando no divórcio, que só foi finalizado poucos meses antes da morte de Sarah. Ela havia confidenciado a amigos próximos, incluindo Dana e Lawrence, que a ajudaram a se mudar da casa que compartilhava com Jason. Eles confirmaram à polícia que Sarah vivia com medo do ex-marido, especialmente depois que o acordo do divórcio obrigou Jason a pagar pensão substancial para ela e para os filhos. Sarah frequentemente expressava sua crença de que Jason poderia buscar vingança, temendo que ele perdesse o controle devido ao peso financeiro que o divórcio lhe impôs. A proximidade da nova residência de Jason, a apenas alguns minutos a pé da casa alugada por Sarah, só aumentava as suspeitas. Parecia quase coincidência demais que Sarah tivesse sido assassinada pouco tempo após um divórcio conturbado e com Jason morando tão perto, sendo natural que os investigadores o considerassem o culpado mais provável. Ele foi rapidamente levado para interrogatório. Jason, no entanto, negou qualquer envolvimento no assassinato de Sarah. Disse aos investigadores que, na manhã do crime, estava em um restaurante local tomando café da manhã com seus filhos. Para a decepção das autoridades, o álibi de Jason foi confirmado por imagens de segurança e testemunhas. Após horas de interrogatório, ele foi liberado, embora os detetives continuassem desconfiados de sua inocência. Mesmo que não tivesse puxado o gatilho, especulavam que Jason poderia ter orquestrado o ataque. Talvez tivesse contratado alguém para matar Sarah, motivado pelo peso financeiro do divórcio e pelo ressentimento contínuo em relação à ex-esposa. Essas suspeitas permaneceram, mas sem provas concretas, a investigação estagnou. A libertação de Jason pouco fez para acalmar a crescente tensão em torno do caso. Embora seu álibi parecesse sólido, os mais próximos de Sarah permaneciam convencidos de que ele estava envolvido de alguma forma. Afinal, Sarah não tinha inimigos conhecidos, nenhuma ligação com o submundo do crime e nenhum histórico de associações perigosas. Seu assassinato parecia pessoal, e o motivo mais óbvio pertencia a Jason. No entanto, provar seu envolvimento era outra questão completamente diferente. Nos meses seguintes, a investigação se arrastou sem grandes avanços. A polícia local, sem pistas relevantes, continuou mantendo Jason sob vigilância, esperando que algo escapasse. Em janeiro de 2018, apesar dos esforços, nenhuma nova evidência surgiu. Na tentativa de reacender o interesse público pelo caso, foi realizada uma coletiva de imprensa. O governador do estado anunciou uma recompensa de $5.000 por qualquer informação que levasse à prisão do assassino de Sarah. Mas $500 foram posteriormente oferecidos por um morador preocupado. Infelizmente, esses esforços não trouxeram resultados. Algumas pistas surgiram, mas todas foram investigadas e, no fim, descartadas como irrelevantes. Com a investigação parada, os filhos de Sarah foram colocados sob custódia dos serviços sociais. Essa decisão foi tomada devido às preocupações persistentes sobre a integridade de Jason e se era seguro para as crianças permanecerem sob seus cuidados. Como resultado, o relacionamento de Jason com os filhos se tornou cada vez mais tenso, complicando ainda mais sua vida após a tragédia. À medida que os meses se transformaram em anos, o caso esfriou. Apesar de declarações ocasionais da polícia e de novos apelos por informações, o assassinato de Sarah continuava sem solução. A polícia local contou com a ajuda de agências estaduais de aplicação da lei em seus esforços para buscar justiça por Sarah, mas todas as pistas que investigaram acabaram se esgotando. Nesse ponto, o interesse público havia diminuído, e a comunidade começava a perder a esperança de que o assassino de Sarah algum dia seria levado à justiça. Ainda assim,
Para a família de Sarah, seus amigos e as muitas pessoas cujas vidas ela havia tocado, a lembrança daquela manhã horrível de 2017 permanecia dolorosamente vívida. A pergunta que assombrava a todos era simples: Sarah algum dia teria a justiça que merecia ou sua morte trágica permaneceria para sempre um mistério? Não era fácil para os detetives estabelecer uma ligação clara entre Jason Starr e o assassinato de sua ex-esposa. Mas eles estavam cada vez mais convencidos de que ele estava envolvido. Embora Jason tivesse um álibi sólido para ser a manhã da morte de Sarah, ele estava tomando café da manhã com os filhos em um restaurante local. Isso não o absolvia completamente das suspeitas. Os investigadores teorizavam que se Jason não tivesse cometido o crime ele mesmo, talvez tivesse contratado alguém para fazê-lo. A pressão financeira fornecia um forte motivo. Após o divórcio, Jason foi obrigado a pagar mais da metade de sua renda, $3.500 de um salário mensal de $6.300, em pensão alimentícia e pensão conjugal. Essa situação era uma fonte óbvia de ressentimento para ele. Jason havia tentado, sem sucesso, obter a custódia total dos filhos para evitar esses pagamentos, o que só intensificou suas frustrações. Não foi até dezembro de 2021, 4 longos anos após a morte de Sarah, que a investigação recebeu nova atenção. Ao investigar a vida pessoal de Jason, a polícia examinou seu computador e descobriu uma grande quantidade de documentos que lançavam nova luz sobre seu estado de espírito. Os arquivos pareciam ser parte de um rascunho de um livro que Jason vinha escrevendo há anos. Nesses escritos, ele despejava sua raiva contra a decisão do tribunal, ressentindo-se amargamente das obrigações financeiras que lhe foram impostas. Suas anotações estavam repletas de comentários depreciativos sobre Sarah e sobre mulheres em geral. O tom era agressivo e ofensivo, e, embora não houvesse menção explícita a um plano para matar Sarah, seu desprezo por ela era evidente. Quanto mais os detetives liam, mais claro ficava que Jason nutria um ódio profundo e enraizado por sua ex-esposa. Esses escritos apenas reforçaram as suspeitas dos investigadores. A investigação tomou um rumo significativo quando os detetives começaram a examinar mais de perto as transações financeiras de Jason. Eles descobriram uma série de 7 pagamentos totalizando $2.600, todos feitos entre 7 de setembro e 15 de novembro de 2017. Essas transações foram enviadas a uma mulher chamada Lily, uma pessoa com quem Jason não tinha nenhum relacionamento conhecido anteriormente. A investigação revelou que Lily era amiga do irmão de Jason, Darren. Curiosamente, antes de 7 de setembro, não havia nenhum contato ou transação financeira entre Jason e Lily. Esse repentino fluxo de pagamentos levantou suspeitas, levando os detetives a investigar mais a fundo essa conexão. Quando a polícia entrevistou Lily, descobriu outro detalhe peculiar. Jason havia dado a seu irmão Darren uma motocicleta modelo 2016, um presente caro que parecia fora de lugar considerando a difícil situação financeira de Jason. Quando questionado sobre isso, Jason afirmou que a motocicleta havia sido danificada em um acidente e que ele não queria lidar com o processo do seguro. Em vez disso, disse que entregou a moto a Darren para consertar. Segundo Jason, Darren havia estimado que os reparos custariam $5.000 e os $2.600 em pagamentos deveriam ajudar a cobrir o custo das peças. No entanto, o fato de Jason ter enviado esse dinheiro por meio de Lily, em vez de diretamente a Darren, parecia estranho. Jason não ofereceu nenhuma explicação para o motivo de ter escolhido envolver uma mulher que mal conhecia nessa transação financeira. Os detetives não acreditaram na história de Jason. O uso de Lily como intermediária parecia suspeito, como se Jason estivesse tentando ocultar a verdadeira natureza dessas transações. Enquanto Jason mantinha que o dinheiro era destinado ao conserto da motocicleta, a polícia acreditava que era mais provável que esses pagamentos fizessem parte de um esquema para financiar o assassinato de Sarah. Darren ou Lily, ou ambos, poderiam estar envolvidos no crime, com Lily atuando como uma fachada para despistar os investigadores. Essa teoria foi reforçada pela descoberta de que Darren havia estado no Alabama, perto da casa de Sarah, nos dias que antecederam sua morte. Darren não era um homem fácil de rastrear. Descrito como um solitário de personalidade rude,
Ele vivia de forma bastante isolada em um trailer no Texas. Tinha um histórico de pequenos delitos, incluindo uma prisão em 2013 por posse de drogas. Quando Darren foi parado por excesso de velocidade naquele ano, um cão policial alertou os agentes sobre a presença de drogas no veículo. Uma busca subsequente revelou vários entorpecentes e equipamentos para sua fabricação. Embora as acusações de drogas contra Darren tenham resultado em uma sentença relativamente branda, seu histórico criminal pintava o retrato de um homem com inclinação para o crime. Os detetives agora enfrentavam uma questão crucial. Darren seria capaz de cometer um assassinato? Eles começaram a examinar mais de perto sua relação com Jason, analisando mensagens de texto, registros telefônicos e outras comunicações. Ao reconstruírem os movimentos de Darren nos dias que antecederam o assassinato de Sarah, encontraram evidências perturbadoras. Em 18 de novembro de 2017, poucos dias antes de Sarah ser morta, Darren havia chegado ao condado de Coffee, no Alabama. Ele permaneceu na região por 10 dias, durante os quais foi frequentemente visto perto da casa que Sarah alugava da igreja. A evidência mais incriminadora veio dos registros de celular. O telefone de Darren havia sido desligado por várias horas na noite anterior ao assassinato. Uma tática comum usada para evitar rastreamento. Quando seu telefone finalmente foi religado, já eram cerca de 10 horas da manhã do dia seguinte, e Darren já estava de volta ao Texas. Esse cronograma se alinhava perfeitamente ao assassinato, já que Sarah havia sido baleada cedo naquela manhã, entre 6h30 e 7 horas. O fato de Darren ter estado nas proximidades da casa de Sarah e ter desligado o telefone sugeria que ele tinha algo a esconder. Parecia cada vez mais provável que Darren tivesse executado o assassinato, possivelmente a mando de Jason. Os investigadores começaram a focar em Darren como principal suspeito, embora ainda não pudessem descartar a possibilidade de Jason ter orquestrado todo o plano. As dificuldades financeiras de Jason, seus escritos amargos sobre Sarah e as suspeitas transferências de dinheiro apontavam para seu envolvimento de alguma forma. A aparição repentina de Darren no Alabama, combinada com seu comportamento evasivo, fazia dele um suspeito central no assassinato de Sarah. Mas provar que qualquer um deles era diretamente responsável pela morte exigiria mais evidências. À medida que o caso continuava a se desenrolar, ficava claro que aquilo não era apenas a história de um divórcio amargo que terminou mal. Era um enredo de ganância, raiva e vingança, com Jason e Darren desempenhando papéis centrais em uma conspiração que levou ao assassinato brutal de uma mãe de 4 filhos. Os detetives estavam determinados a chegar ao fundo da questão, mas sabiam que provar a culpa de Jason e Darren seria um processo longo e árduo. Na noite de 27 de novembro, no mesmo dia em que Sarah foi assassinada, Darren enviou ao seu irmão Jason uma mensagem enigmática. Parecia uma comunicação em código, mencionando o sucesso de uma caçada ao cervo. Para os detetives, ficou claro que os irmãos estavam se comunicando de forma codificada para ocultar seu envolvimento no assassinato de Sarah. Um vizinho chegou a relatar ter visto uma motocicleta perto da casa de Sarah várias vezes nos dias que antecederam o crime. A descrição da motocicleta correspondia a uma que Darren possuía, e outros moradores do bairro também haviam notado esse veículo, mas na época ninguém deu muita importância. A peça final de evidência veio de uma câmera de vigilância instalada em um celeiro próximo à casa de Sarah. Minutos após o crime, a câmera captou a imagem da mesma motocicleta saindo em alta velocidade do local. Com base nesse crescente conjunto de provas, os detetives concluíram que Jason havia contratado seu irmão para matar Sarah. Em 1º de dezembro de 2021, tanto Jason quanto Darren foram formalmente acusados de assassinato. Jason, ao ser preso, comportou-se com arrogância, exigindo um advogado e desdenhando das acusações com um ar de confiança. Ele negou repetidamente qualquer envolvimento, afirmando que a polícia não tinha caso contra ele. Jason foi posteriormente libertado sob fiança enquanto aguardava o julgamento, com uma tornozeleira eletrônica colocada em seu corpo para monitorar seus movimentos. Seu julgamento foi marcado para 27 de junho de 2022. A situação de Darren era muito mais complicada. Diferente de seu irmão, Darren fugiu e o FBI assumiu a caçada. Darren foi incluído na lista federal de procurados, com sua foto circulando em todo o país.
As autoridades ofereceram uma recompensa de $10.000 por informações que levassem à sua captura, valor posteriormente elevado para $225.000, demonstrando a seriedade do caso. Após uma caçada que durou 2 meses, Darren finalmente se entregou às autoridades no Texas em 5 de fevereiro de 2022. Ele manteve sua inocência e recusou-se a ser colocado em prisão domiciliar, optando por permanecer na prisão enquanto aguardava julgamento. Durante esse período, Darren e Jason continuaram a se comunicar por telefone, embora suas conversas fossem cuidadosamente monitoradas pela polícia. Apesar das escutas, nenhum dos irmãos disse algo particularmente incriminador. A falta de provas diretas contra Darren levou a atrasos no caso, já que a promotoria lutava para construir uma acusação sólida contra ele. A defesa de Darren aproveitou essa situação, argumentando que o caso se baseava demais em evidências circunstanciais. Durante a fase pré-julgamento, o advogado de Darren tentou repetidamente desviar as suspeitas dos irmãos, propondo outros suspeitos. No entanto, cada uma dessas pistas foi rapidamente descartada pela polícia, que não encontrou nenhuma evidência ligando esses indivíduos ao crime. Eventualmente, o tribunal proibiu qualquer menção adicional a esses supostos suspeitos, citando uma lei estadual que impedia a implicação de terceiros em um crime sem provas contundentes. Em 11 de setembro de 2023, quase 6 anos após o assassinato de Sarah, os julgamentos de Jason e Darren finalmente começaram. Os longos atrasos haviam frustrado a comunidade, que acompanhava o caso de perto. A acusação baseou-se fortemente nos motivos financeiros de Jason. O Estado apresentou evidências de que Jason vinha lutando para cumprir as ordens judiciais de pagar pensão alimentícia e pensão para os filhos, que somavam mais da metade de sua renda mensal. Seu ressentimento por essas obrigações financeiras, aliado à sua animosidade contra Sarah, criava um motivo convincente. A acusação argumentou que a amargura de Jason em relação à sua ex-esposa o havia levado a conspirar com seu irmão Darren para eliminá-la. Eles detalharam a cadeia de eventos: a transferência de dinheiro de Jason para Darren, suas mensagens codificadas e o uso suspeito de Lily, uma conhecida distante, para intermediar os fundos. Também observaram que Darren esteve no Alabama na época do assassinato e foi visto perto da casa de Sarah, ligando-o à cena do crime. O caso da promotoria foi reforçado pelo comportamento peculiar de Jason e Darren. Jason havia enviado dinheiro a Darren por meio de Lily, apesar de não ter qualquer relacionamento contínuo com ela, e nenhum dos irmãos havia se comunicado com ela antes ou depois do crime. Isso levou os promotores a argumentar que os irmãos haviam usado Lily como intermediária para ocultar suas transações financeiras. Embora Lily tenha sido inicialmente implicada como cúmplice, ela conseguiu limpar seu nome, insistindo que não tinha conhecimento do crime. Ela afirmou que apenas facilitou as transferências financeiras sem entender seu verdadeiro propósito. Seu choque ao ser considerada uma potencial cúmplice levou os promotores a retirarem quaisquer acusações contra ela. A defesa, por outro lado, tentou encontrar falhas no caso da acusação. Alegaram que a polícia havia se precipitado no julgamento e não possuía provas sólidas ligando os irmãos à morte de Sarah. A equipe de defesa destacou a ausência de provas diretas. A arma do crime nunca foi encontrada. Não houve testemunhas oculares do crime, e as imagens de vigilância mostravam apenas uma motocicleta saindo da cena. Não registraram o assassinato em si. Além disso, os escritos amargos de Jason sobre Sarah, usados pela acusação como evidência de sua intenção, foram apresentados pela defesa como nada mais do que desabafos emocionais de um homem lutando com o peso financeiro de um divórcio. A defesa argumentou que a raiva e a frustração de Jason não eram provas de uma conspiração criminosa, mas sim a reação natural de alguém sobrecarregado por estresse financeiro e perda pessoal. Além disso, a defesa elaborou um argumento convincente sobre a falta de provas forenses. Nenhum DNA ou evidência física ligava Darren diretamente à cena do crime. Embora a presença de Darren no Alabama durante o período do assassinato fosse suspeita, a defesa destacou que não havia provas claras de que ele realmente tivesse cometido o crime. O advogado de Darren o retratou como um homem com um passado conturbado, mas longe de ser um assassino calculista. Contudo, o argumento mais significativo da defesa foi o questionamento da linha do tempo apresentada pela acusação.
A defesa insistiu que as autoridades haviam cometido inúmeros erros processuais, incluindo a prisão de Jason e Darren com base em evidências circunstanciais. Também destacaram que a motocicleta, peça central no caso da promotoria, nunca foi encontrada com quaisquer vestígios físicos que a ligassem ao assassinato. Sem provas mais concretas, afirmou a defesa, todo o caso se baseava em conjecturas. À medida que o julgamento se desenrolava, o júri foi deixado para lidar com essas narrativas conflitantes. Por um lado, havia as inegáveis evidências circunstanciais. O desespero financeiro de Jason, as mensagens enigmáticas entre os irmãos e o comportamento suspeito de Darren antes do assassinato. Por outro, a defesa levantava preocupações legítimas sobre a falta de provas diretas, questionando se o caso da acusação não estava mais fundamentado em suspeitas do que em fatos. Mas havia um detalhe muito interessante. Durante os 10 dias em que Darren esteve no Alabama, não foram encontrados registros de conversas telefônicas entre ele e seu irmão Jason. Isso levou os investigadores a acreditar que os dois poderiam ter recorrido a métodos mais discretos de comunicação. Possivelmente encontros presenciais ou o uso de telefones descartáveis, frequentemente associados a atividades ilegais por serem impossíveis de rastrear. O advogado de defesa destacou que, apesar dessas suspeitas, nenhuma prova forense sólida foi encontrada na cena do crime que implicasse os irmãos. Não havia pegadas, impressões digitais, DNA, ou mesmo marcas de pneus da motocicleta. A ausência desses elementos cruciais, segundo a defesa, era um forte argumento de que o caso da acusação carecia de provas concretas. O advogado também questionou a confiabilidade das imagens de vigilância. O vídeo, capturado por uma câmera em um celeiro próximo à casa de Sarah, era granulado e de baixa qualidade. Embora mostrasse uma motocicleta passando alguns minutos após o crime, não fornecia uma imagem clara o suficiente para identificar de forma conclusiva o condutor ou a moto. A defesa sugeriu que essas imagens poderiam facilmente mostrar outra pessoa, ressaltando que muitas pessoas na área possuíam motocicletas e frequentemente passavam por aquele celeiro. Assim, as imagens estavam longe de ser uma evidência definitiva. Um dos principais argumentos da defesa veio de um álibi fornecido por Jason. Na manhã do assassinato de Sarah, Jason foi visto tomando café da manhã com seus filhos em um restaurante a cerca de 10 milhas da casa de Sarah. Isso aconteceu aproximadamente na mesma hora em que o crime ocorreu, o que, segundo a defesa, tornava altamente improvável que Jason pudesse ter participado diretamente do assassinato. Além disso, Jason havia cooperado com a polícia desde o início, entregando voluntariamente seu telefone celular e seu computador. O advogado enfatizou que uma pessoa culpada, especialmente alguém envolvido no planejamento de um assassinato, teria sido muito mais cautelosa e menos disposta a permitir que a polícia examinasse itens tão pessoais. No entanto, a acusação rebateu esses argumentos focando no comportamento de Jason após sua prisão. E de repente, inesperadamente para todos, ele finalmente confessou ter organizado o assassinato de sua ex-esposa. Essa confissão, no entanto, complicou a narrativa da defesa. Foi difícil para o júri conciliar a imagem de um homem cooperativo com a de alguém que mais tarde admitiu ter planejado um assassinato brutal. Após 6 dias de intensos debates no tribunal, o júri recebeu a tarefa de deliberar o veredicto. As deliberações duraram 6 horas e, finalmente, em 4 de janeiro de 2024, ambos os irmãos foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Jason, que estava em prisão domiciliar e obrigado a usar uma tornozeleira eletrônica, foi imediatamente levado sob custódia após a sentença.